Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto de Natal, orando, agradecendo a Deus, porque aqui nós estamos. E o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração esteja somente a louvar e agradecer. Eu acredito que todos nós temos muito a agradecer. E como foi a campanha de missões estaduais, nada nos faltou. Nós até, às vezes, a gente fraqueja, a gente cai, mas Ele permanece fiel. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. E vire a sua cabeça e nós vamos louvar Deus por mais um Natal. Como se fosse um aniversário, e é um aniversário. Jesus veio. E o maior presente que Ele deseja é a nossa vida, o nosso coração. E a certeza de que um dia nós estaremos todos no lar celestial, louvando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, o nosso coração se regozija na Sua presença, Pai, por mais um Natal. Por estarmos reunidos neste lugar, nesta casa que é Tua casa, onde o Teu povo se reúne para Te adorar e para aprender e se fortalecer da Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, nós não temos palavras para Te agradecer. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem sido, em cada vida aqui presente, em cada família aqui representada. Durante o ano foram momentos difíceis, momentos de dor, mas nós Te louvamos porque a nossa fé prevaleceu em Cristo Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, possamos ser unidos num propósito só, ver o Teu nome sendo conhecido neste lugar. Aonde andarmos, ó Pai, possamos falar do verdadeiro Natal, que é Natal todos os dias. Muito obrigado por esse privilégio. Tudo que vai acontecer nesta noite, quebranta-nos para que o Senhor cresça, que o nosso louvor chegue ao trono da divina graça. Estejamos num propósito, numa união, numa unidade, louvar o Senhor, clamar ao Senhor e estar com os nossos ouvidos atentos, ó Pai, ao recado que Tu tens aos nossos corações. Obrigada por cada visitante que chegou aqui e os que ainda irão chegar. Que eles se sintam bem e amados por esta igreja, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. E é Natal, nós vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com a música Noite de Paz. Glory, glory.
no livro de Isaías, no capítulo 9. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianistas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Amém. E o zelo do Senhor dos exércitos fez isso, né? Hoje nós estamos aqui porque Deus cumpriu a sua promessa. E Ele prometeu a paz. E nós precisamos, como servos do Senhor, como aqueles que aceitaram Jesus, desfrutar da paz, desfrutar da segurança, desfrutar da salvação, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, mas Ele veio para nos redimir, para nos garantir que o caminho Ele abriu. Amém? Amém. Que nós possamos ter segurança cada dia, naquilo que nós falamos, mas que possamos viver realmente. Possamos viver. Esse mundo é mau, esse mundo é do pecado, caído. A palavra diz, né? Aqui o mundo jaz no maligno, a nossa morada não é aqui. Natal é você festejar que Cristo habita em você. E em breve nós estaremos juntos no lar celestial. A caminhada é difícil, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Eu sempre digo, a tormenta vem, passa, o arco-íris nasce, e a outra tormenta vem, até nos encontrarmos com Jesus. Mas que nada abale a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Amém? Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse privilégio de nós estarmos aqui hoje, o culto de Natal. E que possamos estar atentos à mensagem do Senhor e possamos ter prazer de estar aqui louvando ao Senhor, como se nós estivéssemos cantando parabéns. Louvar com toda sinceridade, porque nós amamos a Jesus acima de todas as coisas. Irmã Regina nos eleva a Deus nessa oração. Pai celestial, nós queremos te render graças nesta hora, Senhor, que estamos aqui para juntos, Senhor, louvarmos o teu santo nome, te bendizemos, Senhor, neste dia tão especial em que comemoramos, Senhor, o nascimento de Jesus, tendo a certeza, Senhor, do cumprimento da tua promessa, Senhor, de nos mandar o Salvador para nos tirar das trevas e nos levar para junto de ti, Senhor. Obrigado por essa esperança que existe dentro de cada cristão, de cada pessoa
convido todas as irmãs da MCM, também as gurias, nós vamos louvar o Senhor com uma música.
história. Muito prazer, sou uma contadora. Não de números, mas de histórias. Para não perder a sua atenção, vou contar logo o que vim fazer. Eu vim aqui com disposição para te surpreender. A história é complicada, mas eu vou te contar. Era uma menina muito ajeitada, na idade de namorar. Mas seu pai era um gaúcho bravo e não queria de jeito nenhum deixar. Eu sou um homem baguado, o gaúcho mais temido deste lugar. Não admito que fale mal da minha família, e muito menos me desrespeitar. Andam falando coisa da minha menina, falando nada. Andam comentando por aí que ela está apaixonada. A filha indignada questionou a situação. Quem é que está falando das coisas do meu coração? O pai dela, inconformado, quis ouvir a menina falar, porque ele não tinha sido informado dessa notícia que veio para Baguá. Diziam que ela estava diferente, por onde passava alegrava toda a gente. O que será que tinha acontecido? Quem será que ela tinha conhecido? O pai muito preocupado e a filha tentando explicar. É que tudo estava mudado e o motivo ela ia falar. Paizinho, eu vou te confessar o motivo dessa mudança. É que eu conheci alguém no meio dessa andança. Ele não é qualquer um, é alguém de confiança. Nele eu posso confiar, ele me passa segurança. O pai, contrariado, ficou tentando adivinhar. Quem será que é esse guri que a minha filha foi se apaixonar? Deve ser o filho do padeiro que fica fazendo o sonho e sonhando o dia inteiro. Ou é o filho do professor que, ao invés de estudar matemática, fica escrevendo um poema de amor. Eu não sei quem ele é, mas eu não desisto e vou atrás. Fala logo, minha filha, quem é esse rapaz? Eu sei que tu tem ciúmes de mim, mas eu continuo respeitando o Senhor. E não há nada que o Senhor possa fazer para ele desistir desse grande amor. Decidiram conversar na janta para resolver aquela situação. Era a noite da ceia de Natal. Que ótima ocasião! O pai, com um nó na garganta, não aguentava esperar a revelação. A menina cantava e sorria, e o amor cada dia mais crescia. Na noite da ceia, no horário de jantar, o pai não podia acreditar. A menina chegou sozinha. Do seu lado ninguém, nenhuma companhia. Esse macho deve ser corajoso, ou é um frouxo que está à espera? Não quis enfrentar o homem mais valente da fronteira? Calma, meu paizinho. Preciso da sua colaboração. Eu vou explicar direitinho. Agora preste atenção. Enquanto ela explicava, ele queria saber como ele se chamava. Então o pai disse, muito aflito: Será o bendito? É dito, exatamente dito, o bendito Filho de Deus, que perdoa os meus pecados e também perdoa os seus. Eu amo ele porque ele me ama primeiro. Mesmo eu fazendo tudo errado, ele veio me salvar por inteiro. E esse amor sem tamanho não tem igual. E o seu nascimento é comemorado hoje, no Natal. Ele morreu, mas ressuscitou. Tudo isso em meu lugar. Tem como ver tudo isso e não se apaixonar? A menina ia falando desse amor maravilhoso e o bagual, mais valente da fronteira, foi ficando todo meloso. Esse amor queria entender, é que não tem como esconder. Ela foi mostrando na palavra a salvação do pecador. Que maravilha, minha filha. Ele é o nosso Salvador. Sempre fui um homem corajoso, um homem valente da fronteira, mas foi nesta noite especial que mudei minha vida inteira. Hoje as lágrimas correm do meu rosto. Eu, que nunca chorei, dessas lágrimas não me envergonhei. Essa noite foi a mais linda em que eu vivi, pois foi nesta noite que eu morri. Morri para o meu velho homem. Conheci toda a verdade e os meus pecados ele perdoou. E do meu passado não sinto mais saudade. Hoje sou nova criatura. Essa é a minha loucura. Já não sou eu mais quem vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Meu velho homem já morreu, sou nova criatura. Os dois conversaram bastante e a história se desenrolou. O amor era tão grande que a todos alcançou.
Essa história aconteceu de verdade. Tem muita gente para confirmar. Jesus Cristo viveu na terra para morrer em nosso lugar. Todo Natal é corrido, festa, presente e comilança. Mas não esqueçamos o verdadeiro sentido, que Jesus é a nossa única esperança. Pode parecer estranho, ou até mesmo invenção, mas é que esse amor sem tamanho inundou o meu coração. Agora é hora das despedidas, e eu posso dizer sem medo nenhum: Jesus Cristo mudou essa vida, Ele pode salvar qualquer um. Vamos então ter um momento de louvor. Cantar com todo o seu coração e celebrar a vida de Jesus. Posso crer no amor.
Mateus, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 em diante. Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes
que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas quando meditava sobre isso, eis que em sonho lhes apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber Maria como tua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José despertou do sonho, e fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao primogênito. José lhe colocou o nome de Jesus. Amém? Amém. Graças te damos, ó Pai, por esse momento tão especial, podemos estar na tua casa nessa noite, para nós comemorarmos, relembrarmos, ó Pai, e meditarmos, ó Pai, nesse fato tão importante para as nossas vidas, para a vida da humanidade, que foi o nascimento de Jesus. Que nessa noite, Senhor, tu possa falar aos nossos corações, possa entender a tua palavra, possa alimentar a nossa alma, o nosso coração, que possa ela ajudar a nos endireitar cada dia mais o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, esses versículos aqui nos ensinam algumas verdades importantes a respeito de Jesus, né? Primeiro que na verdade são 4 verdades interessantes que aprendemos aqui, né? Primeiro, aprendemos que a natureza de Jesus é divina, e também ele é tanto Deus como ele é homem. Aprendemos também nesse texto a respeito do nascimento virginal de Jesus. Isso é muito importante. E também aprendemos sobre o cumprimento das profecias, que são coisas importantíssimas para a nossa fé em Jesus. É importantíssimo para que nós possamos crer em Jesus como nosso Salvador. É isso que nos dá razão para termos Jesus como nosso Salvador. Porque se essas coisas aqui não tivessem acontecido, Jesus seria apenas mais um dos bilhões de pessoas que já nasceram no planeta. Mas é isso que faz dele diferente. Essa é a diferença de Jesus para as demais pessoas. É isso que nós observamos. Vamos ver a respeito do nascimento de Jesus e de Maria. Então diz aqui o texto que Maria estava prometida a José. Eles prometiam as filhas, né, para os rapazes ainda jovenzinhos, né? Assim que já quase que nascia, logo em seguida já prometia: ó, isso aí vai casar com fulano lá. O tempo antigo era assim, o tempo da Regina era assim, de vários outros irmãos aqui da igreja era assim, se prometia quando era criança, não era assim? Eu não me lembro bem dessa época, mas não sei que os irmãos se lembram aí, não é? Sônia também, né? Então era assim que se fazia. Aí o que acontecia? No dia do casamento, então o noivo, como a gente já viu em várias parábolas na Bíblia, né, o noivo ia lá na casa da noiva, pegava a noiva e trazia aquele cortejo e fazia festa de casamento. Mas já estava prometido há muito tempo, era como se fosse casado. Era tão importante esse contrato de casamento que era feito lá, quando eram jovenzinhos, que os pais faziam um com o outro, que se houvesse qualquer problema, que o noivo morresse ou a noiva morresse, eles eram considerados como viúvos, não é? Então, qualquer problema também de relacionamento sexual ilícito que viesse causar a gravidez da moça, também era considerado adultério, era um problema sério, não é? Então, por isso, José quis, né, deixar ela em segredo, fazer um acordo lá, dar uma carta de divórcio para ela, e liberar o problema, porque ele não queria trazer problema para ela, porque se ela fosse declarada infiel, ela seria apedrejada. Essa era a lei da época. Então, como José não queria isso, ele tentou, né, resolver o problema entre as duas famílias, decidiu por isso mesmo, né? Mas o anjo do Senhor falou para ele: não é assim que você vai fazer, você vai casar com ela, porque o que ela está gerando é exatamente obra do Espírito Santo de Deus.
E o texto lá de Isaías, no capítulo número 7, verso 14, diz assim: pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. E esse sinal é: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Essa profecia foi feita lá atrás, 600 anos antes, o profeta Isaías. Então a profecia está se cumprindo, né, exatamente nesse momento do nascimento de Jesus. Se Jesus fosse filho de Maria e de José, ele seria um ser humano como nós, certo? E como tal, seria participante também dos pecados, e herdaria os pecados lá de Adão e de Eva, assim como todos nós herdamos os pecados. Assim como nasce uma criança, ela já nasce com o DNA do pecado. Nasceu agora 2 netinhos lá em casa, né? Os 2 já nasceram pecadores. Está com a semente do pecado ali. Quando ficarem grandinhos, já começam a trazer problema, né? Já começa a desobedecer, fazer um monte de coisa errada, né? Os livros se preparam, vem chumbo grosso, eles começam a dar problema, né? As criancinhas, é porque o pecado está ali, tá? Não tem como evitar. Mas Jesus foi diferente. O que foi gerado nele foi obra do Espírito Santo de Deus. Então isso fez a diferença total, porque aí tem credibilidade, autoridade para realmente nos salvar. Veja bem, uma pessoa para salvar a outra, ela tem que estar numa situação melhor do que aquela que está precisando ser salva. Por exemplo, se um indivíduo está se afogando e o outro que está se afogando não pode ajudar ele a se salvar, morrem os dois, certo? Tem que ter alguém que esteja numa situação melhor, que seja um hábil nadador, ou ele esteja num barco, que possa então resgatar aquele que está afundando, porque do contrário vai todo mundo para o buraco. Então, se Jesus fosse um como nós, e nascesse de Maria e José como nós, iria afundar com a gente. Mas aí é que está a diferença, porque ele foi gerado como obra do Espírito Santo, porque era plano de Deus para salvar. Então veio alguém que estava fora do pecado, que não foi gerado em pecado. Então dessa forma ele tinha condição de nos resgatar aqueles que estão em pecado. Então isso é muito importante. De outra forma não poderia ele nos salvar, não poderia ele nos resgatar, né? O Redentor então precisava ser Deus, ele precisava ser homem. Ele precisava estar numa condição de não pecador. E só dessa forma isso poderia acontecer. Então, por isso que o nascimento virginal de Jesus é extremamente importante para que ele realmente pudesse ser o nosso Salvador. E por isso os cristãos creem nele como seu Salvador exatamente por causa disso. Então, Deus veio pessoalmente entre nós. E Ele é Deus manifestado em carne. Nós já conhecemos ali o apóstolo João que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do primogênito, né? Então, Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse é o propósito da salvação. Esse é o propósito do Natal, né? Sei que as pessoas não falam isso no Natal, né? Ninguém fala isso no Natal, né? Ninguém canta, até os próprios crentes às vezes falam isso, né? Mas Natal, meus irmãos, não são os presentes. Natal não é apenas, não são as árvores de Natal, as luzinhas, elas são tudo importantes no Natal. Isso significa festa, nós estamos em festa, certo? Nós estamos em festa. Mas aquele que é homenageado e a razão da festa é Jesus. Não podemos esquecer disso, tá? Não podemos deixar isso morrer, né? Sem dúvida grande é esse mistério da fé, diz o apóstolo Paulo, escrevendo 1 Timóteo no capítulo 3, no verso 16. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Então nós observamos, meus ali no nascimento de Jesus, que o Evangelho de Lucas nos ensina, né, que os anjos vieram saudar os pastores lá no campo, dizendo: olha, hoje nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Traga novas de boas, novas de grande alegria para todo o povo. Então os anjos estavam participando, todo o universo participou desse acontecimento, porque foi um acontecimento universal, envolveu os céus e terra, entendeu?
Então, por isso que os pastores foram lá em Belém e lá encontraram a manjedoura, e encontraram o menino envolto em panos, deitado na manjedoura, só não tinha os reis magos, que eles vieram 2 anos depois, entendeu? Então, a festa foi ali, foi uma festa bem simples, aquela primeira comemoração. Ela foi simples, mas ela foi grandiosa, porque teve a participação dos anjos, né? Mas então Jesus, o nascimento de Jesus foi um nascimento pomposo, né? Ele não nasceu num palácio, ele nasceu cheio de honras, né? Ele, inclusive em seguidinha já começou a ser perseguido, teve que fugir lá para o Egito, como os irmãos sabem, né? Então ele já começou tendo problema no seu nascimento. Por quê? Porque, meus irmãos, Jesus veio para salvar os que estão aqui embaixo, nós, os pecadores. Então ele teve que se humilhar, ele teve que se esvaziar, ele se tornou como nós, ele se tornou servo, e como servo ele se humilhou, e a morte de cruz. Então, não é para você tirar um indivíduo que está no poço, uma das razões é descer lá no poço, não. Jesus veio aqui para nos resgatar. Essa foi a missão de Jesus. Então o nascimento dele foi um acontecimento simples, mas ao mesmo tempo grandioso, né? Universal e de uma abrangência total, porque Jesus pode salvar todos os pecadores, não apenas um ou outro aqui ou lá, mas todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, o poder grandioso da salvação que Jesus veio trazer é realmente impressionante. E aí, meus irmãos, nós observamos aqui que o anjo disse para José assim: você vai colocar o nome dele de Jesus. A palavra Jesus é a mesma Josué lá do Velho Testamento, significa Salvador, aquele que veio salvar. Então, os nomes eles tinham realmente significado. Quando se colocava um nome em alguém, uma criança, ele sempre procurava um nome que tivesse ligado a algum acontecimento, alguma coisa importante, relacionada a uma criança. Como ele seria o Salvador do mundo, então Deus falou: coloca o nome dele de Jesus, ou seja, ele é o Salvador, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus certa vez ele disse lá para Zaqueu: eu vim buscar e salvar os enquanto perdido. Então Jesus é o Salvador da humanidade. Então, o nome, então, esse nome Jesus indica então a sua função, o seu ofício, o que ele realmente veio fazer, qual era a missão principal de Jesus: salvar. Às vezes as pessoas pensam que a missão principal de Jesus era curar. Jesus curou, fez muitos milagres, e hoje em dia Jesus continua curando, fazendo milagres, né? Na nossa família, agora esses dias nós acompanharam aí a vida do Pedrinho, né? Que Deus também operou poderosamente, depois a gente vai contando detalhadamente. Então Jesus continua curando, mas a missão principal dele é salvar a alma, porque o corpo você não sabe o que é, né? Salva agora, mas não vai salvar para sempre. Uma hora não tem mais. O corpo ele tem prazo definido de vida, né? Ele não dura para sempre, mas a alma é eterna. Então Jesus veio salvar a alma, né? O corpo tem prazo de validade, depois que passou aquele prazinho ali, aí tchau, né? Então isso é extremamente importante, né? Então ele nos salva do domínio do pecado, ele nos salva das consequências do pecado, nos dando a oportunidade de vida eterna. Então ele nos liberta do domínio do pecado. Continuamos sendo pecadores, mas o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque Jesus passa a reinar em nós, né? Os judeus achavam diferente essa questão de salvação. Eles achavam que o Messias viria para fazer o seguinte: acabar com os pecadores, certo? E deixar só os bons. Então o Messias viria, terminaria com os pecadores todos, queimaria eles todos no fogo, salvaria só as pessoas que eram pecadores. Só que não ia sobrar ninguém, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí não sobraria ninguém, né? Então realmente eles erraram o alvo quando eles pensaram que o Messias tinha essa missão de eliminar os pecadores. Jesus não veio eliminar os pecadores, ele ama os pecadores, ele só não gosta dos pecados. Pecado não, é por isso que ele perdoa os pecados. Se o indivíduo confessar os pecados, Jesus, se confessar os meus pecados,
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aí entra aquela musiquinha que está causando polêmica aí na internet, né? Alvos mais que a neve, né? É isso que Jesus faz. O que Jesus faz? Tornar alvos mais que a neve. Alvos mais que a neve é exatamente o contraste que Jesus opera na nossa vida. Mesmo que nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, vai se tornar aqui, branco como a neve. Ou se fosse azul como o céu, se tornaria verde como as folhas das árvores. Ou seja, há um contraste muito grande naquilo que Deus faz na nossa vida. Ele muda completamente, de um estado para outro estado, não importa a cor. Tá? Mas aqui o branco é símbolo de pureza, né? Na Bíblia é símbolo de pureza. Né? Por isso que é branco como a neve. Mas poderia ser azul também como o céu. Daí no mesmo. O importante é que Jesus perdoa totalmente os nossos pecados. Amém. É isso aí. É isso que a música diz. Que Deus nos purifica de todos os nossos pecados. Não importa a cor que seja. Você pode escolher a cor que você quiser. Mas o pecado é perdoado dessa forma. Né? Então, meus irmãos, salvação dos pecados, nesse caso, então, nos redimir, nos considerar justos diante de Deus. Quando nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele nos considera exatamente assim, justos, né? Justificados. Essa é a doutrina da justificação. Mas tem outra coisa interessante também que diz aqui, que ele será então chamado, a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso aqui também é muito interessante, porque Deus conosco é algo muito importante, porque não é Deus contra nós, não é? Mas é Deus por nós, Deus conosco, ao nosso favor, não contra nós. Deus nunca está contra nós, Ele está contra os nossos pecados, mas não contra nós. Às vezes a pessoa, não, mas Deus está me perseguindo. Deus não persegue ninguém, né? Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo. As pessoas são que perseguem a Deus, né? Que militam contra Deus. Não Deus milita contra as pessoas. Então, Jesus é Deus conosco, né? Presente agora através do Espírito Santo, que age através da sua palavra, que age através, né, das pregações, das igrejas, das pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Jesus, conhecer a salvação, conhecer a salvação. Por ser de Deus, por Ele ser Deus, Ele conhece os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Porque Deus, né, Ele prescruta todas as coisas, Ele sabe o que está dentro de nós. Então, por isso que é importante, meus irmãos, Jesus ser Deus conosco, por causa de quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe o problema que nós temos, Ele sabe como resolver também o nosso problema, Ele sabe dar a solução para nós. Quando nós buscamos, Ele nos dá a direção certa, o que deve fazer, a direção que devemos ir, porque Ele nos conhece, porque Ele é Deus. Então, um Salvador tinha que ser Deus, porque tinha que ser alguém que possa nos conhecer por dentro. Porque quem nos conhece por dentro verdadeiramente, nem nós nos conhecemos bem ainda. Só Deus nos conhece. Só Deus nos conhece perfeitamente. Sabe quem nós somos. Então só Ele realmente pode nos ajudar. Por que as pessoas têm problemas? Né? Porque elas não conseguem resolver seus próprios problemas. Elas têm crise existencial, não conhecem nem a si próprias, não conseguem resolver os problemas internos, existenciais. Nós não conseguimos fazer isso aí, mas Deus nos dá a condição de fazer. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Não é? E Jesus disse certa vez, né? Jesus assumiu essa identidade divina que Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E a Bíblia também nos afirma lá em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu e o Pai somos um. Se nós desejamos, né, contar com a ajuda de Jesus, para que Ele possa nos ajudar nas nossas tribulações, nos nossos sofrimentos, porque isso ainda não tira de nós. Tribulação e sofrimento vão passar. Nós precisamos dele para nos ajudar a passar por isso.
Porque aqui nesse mundo não tem como escapar dessas coisas. Né? Então, temos que ter alguém para nos ajudar a atravessar o deserto. Foi isso que Deus fez lá atrás com o povo de Israel. Uma nuvem de dia, né, tapando o sol, né, a tocha de fogo de noite, iluminando o caminho, mas não tirou o povo do deserto. Eles tinham que atravessar o deserto. Nós temos que atravessar essa vida, não tem como escapar. Então vamos ter tribulações, vamos ter problemas, vamos ter sofrimento, mas se Deus está conosco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então precisamos de Jesus. E se você também precisa de Jesus para a sua salvação, se não tem ainda Jesus como seu Salvador, né, é só Jesus que salva. Só Jesus Cristo salva. E por isso o Natal é importante. Né? É por isso que o nome de Jesus é um nome tão poderoso. Né? Porque diz aqui, o nome de Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra. O nome de Jesus é um nome de poder. Então, sob a autoridade do nome de Jesus, Jesus expulsou demônios, Jesus curou os enfermos, Jesus ressuscitou os aleijados, Jesus salvou os pecadores. Os teus pecados estão perdoados, várias vezes Jesus disse. Então, o nome de Jesus continua tendo esse poder. Não tem um nome maior do que o nome de Jesus, no céu e nem na terra. E todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos meditar na salvação de Jesus. Natal é a salvação de Jesus. E se você não tem a salvação, é porque ainda não tem Jesus. Então precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que possa perdoar os seus pecados e lhe dar a salvação eterna. Só Ele pode dar. Amém? Amém. Amado Deus, nosso Pai, nessa noite colocamos nas tuas mãos, ó Deus, as vidas presentes aqui. Pedimos a Deus que a tua graça, que as consolações do teu Santo Espírito estejam agindo e que se há alguém entre nós que ainda não tem certeza da sua salvação, tu possa operar nessa noite nos corações, transformando, ó Deus, dando, ó Deus, compreensão da tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa convencer cada um que se encontra aqui nessa noite. Pedimos, ó Deus, no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém.
boas notícias, né? De paz e alegria, me nasceu o Salvador, que é Cristo. O Senhor quer para cantar para nós encerrar então a festa de Natal? Mas eu não conhecia direito, então agora já estou conversando. Manda ver então, vai lá, vai lá.